E é nesse sentido que eu acho duas grandes características dos pioneiros. A primeira delas é a hospitalidade. Você vai em qualquer lugar onde tenha pioneiro Bahá'í, você vai numa cidade, a trabalho ou para formação acadêmica, qualquer coisa que for fazer lá. Você pergunta, por exemplo, na Secretaria do Conselho Regional, ou na Assembleia Local, ou na Assembleia Nacional, se tem pioneiro naquele lugar. E se tem, me dá o endereço, a localização. Eles dão. Você ligando naquela cidade, dizendo, eu sou Bahá'í, estou aqui chegando, quero uma orientação, que hotel poderia me hospedar, a possibilidade de você ser convidado para ser hospedado na casa do pioneiro é muito grande. E se for pioneiro persa, é 100%. Isso aconteceu comigo várias, não foi uma, nem duas, nem cinco. Né? Então, eu acho que a hospitalidade é uma característica que todos nós, Bahá'ís, podemos ter, sermos hospitaleiros. Mas será que ser hospitaleiro é só quando alguém chega na nossa cidade? Não. Podemos ser hospitaleiros quando alguém vem para uma reunião devocional em nossa casa. Vem para uma festa de 19 dias. Podemos ser hospitaleiros em qualquer evento que seja um ambiente nosso, e que está chegando alguém de fora. É quando você oferece um lugar para a pessoa se sentar, o melhor lugar, oferece o melhor pedaço do bolo, convida para o jantar, oferece um chá 2, 3 vezes, um cafezinho 2, 3 vezes, pergunta se gostaria de alguma coisa a mais, presta atenção no que a pessoa está falando, porque hospitalidade também é isso. É na hora que eu estou falando, eu tenho que ver se a pessoa está prestando atenção. Porque a ideia é, alguém está falando comigo, eu fico pensando no que eu vou falar depois que aquela pessoa fechar a boca. E aí nem sabe o que está ouvindo, né? Isso é uma descortesia. É uma característica, aliás, eu acho que Shoghi Effendi deu uma guia. E é Abdu'l-Bahá que ensinou para Shoghi Effendi, que está no livro A Pérola Inestimável. E Abdu'l-Bahá escutava a pessoa como se a pessoa fosse a pessoa mais sábia do mundo. Dava atenção a palavra por palavra que a pessoa estava falando. E que Abdu'l-Bahá não demonstrava em nenhum momento se ele estava pensando no que eu vou responder em seguida. As nossas conversas hoje em dia, né? Alguém está falando, você não presta muita atenção no que a pessoa está falando. Você está mais preocupado com como é que vai ser sua performance logo em seguida. Né? E às vezes também interrompe, a pessoa nem termina de expressar os seus pensamentos, né? Você interrompe, a pessoa não gosta, porque nós temos uma geração que é uma geração péssima disso. Péssima para escutar. Mas é uma geração falante. Todo mundo é falando pelos cotovelos, é falando o tempo todo, e todo mundo quer mais falar, quer não sei o quê. Então, eu acho que a hospitalidade, você pode ser hospitaleiro com atitudes que podem ser saber escutar, como a Abdu'l-Bahá fazia. Até mesmo para ensinar, né, Tom? Porque a gente sabe aquele exemplo clássico da analogia de um médico, né? Quando a gente vai ao médico por causa de alguma enfermidade, o que o médico faz? Ele nos escuta, pergunta o que a gente sente, depois que a gente fala, é que eles, com o conhecimento que tem, ele vai prescrever alguns exames para ter certeza de que o problema é ali. E depois disso é que ele vai prescrever o remédio. E, às vezes, nós ensinando é a mesma coisa, né? É como se fôssemos, naquele momento, médico, que tem um remédio, mas que, de fato, a gente não sabe qual é a moléstia, qual é a doença, qual é a enfermidade que aquele amigo que está na nossa frente tem. Só depois da gente ouvi-lo com atenção, com amor, com respeito, é que a gente vai poder, talvez, quem sabe, ajudá-lo, né? Então, isso é muito interessante o que você está falando, porque, de fato, é isso mesmo. Até mesmo as expressões de hoje, na nossa época, na juventude, quando a gente queria falar uma coisa que fosse rápida, a gente falava assim, Tom, deixa eu falar, é rapidinho. A gente falava que era rapidinho. Hoje É para mim não perder. Isso. Quer dizer, eu não posso perder, mas você pode perder seu pensamento. Isso, mas aí os jovens de hoje não falam, deixa eu falar, é rapidinho. Eles falam, deixa eu falar, é rapidão. É rapidão. É rapidão. É mais rápido do que o rapidinho, né? Então, realmente... rápido cometa.
Mas, sabe, tem um texto do Amado Guardião que ele faz referência a Abdul-Bahá, dizendo que quando você vai ensinar a fé, você primeiro deve deixar a pessoa esvaziar o seu coração, porque um coração cheio não comporta mais nada. Dá o exemplo do copo, Então, né? dá o copo. Se a pessoa falar e dizer o que sente, como pensa, chega um momento que você pergunta, bem, você falou 5, 10 minutos sobre o que é a fé. Dá um espaço. O que você está achando? Algum ponto que você gostaria que fosse melhor explicado? Dá uma pausa. Então a pessoa já sabe que você não é um robô, não é um autômato. E você pode sair do seu ritmo, e você para e você pergunta se a pessoa tá gostando, gostaria de algum assunto ser melhor explicado, entende? Então você cria esse tipo de empatia. É. E a segunda característica que eu vejo assim, que os pioneiros nos ensinam é a cortesia, né? Hoje em dia, você ser cortês chama muita atenção.